palavras que eu deveria ministrar para a igreja, e os irmãos sabem que no primeiro domingo eu preguei sobre o lugar mais alto que o cristão deve almejar é os pés do Senhor. A segunda eu falei sobre introspecção e extrospecção, sobre análise de si mesmo e análise dos outros. Muitas vezes nós esquecemos de analisar a nós mesmos para analisar os outros, esquecemos de corrigir nossos erros, ficamos corrigindo o erro dos outros e acabamos caindo. E hoje eu não tenho tema nem esboço. O esposo não gosta muito que eu falo isso, mas eu tenho só aqui a passagem bíblica que ardeu no meu coração desde o início. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia aí no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Glórias, aleluia. Aleluia. Glórias a teu nome, Jesus, aleluia. 4, versículo 38. Estarei lendo mais alguns versículos. Todos acharam? Amém. E aqui na epígrafe, da minha Bíblia, nesse título aqui, me diz assim: a morte na panela. Pai, isso já deu história, não viu não? Gente, como já deu história. Vamos lá. Versículo 38. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra, enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua copa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. 40. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus, aleluia. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá-o ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eu confesso que eu não procurei buscar em nenhuma fonte de consulta extra-bíblica, como comentários bíblicos, teologia sistemática, comentários do Antigo Testamento, o fundamento, histórico de tudo isso aqui. Preferi me apegar somente nesses versículos e orei ao Senhor para que, segundo a sua misericórdia, bondade e vontade, o seu Espírito
falasse conosco neste lugar. Porque haverá noites que você terá um belo esboço. Haverá noites que você terá um esboço mais ou menos. Haverá noites que você não terá esboço nenhum. Mas o importante é que com um belo esboço, ou com um esboço mais ou menos, ou sem esboço nenhum, nós possamos entender que estamos à mercê, à disposição, ao trabalho do Espírito Santo, porque eu nunca deixo de falar isso. Nós somos meramente instrumentos, ferramentas do Senhor, usado por Ele para a obra dele e ponto final. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mais nada. Então, quando eu estava lendo essa palavra, eu vi a responsabilidade de ser líder. Vi também a responsabilidade daquele que está ao lado do líder. E vi eu vi a irresponsabilidade daquele que se levanta deliberadamente e vai fazer aquilo que não lhe foi mandado fazer para a obra do Senhor. Porque hoje, infelizmente, não desmerecendo a força especial do exército, mas é um jargão, um adjetivo, né? Muito usado. Está cheio de paraquedista. Está cheio de paraquedista na internet, paraquedista nas igrejas grandes, paraquedistas nas igrejas pequenas, igrejas sérias, igrejas não sérias. Está cheio de paraquedista. Pessoas que surgiram do nada e deliberadamente acreditam ser o profeta, o pregador, o conselheiro, e acabam trazendo um alimento que só faz mal às ovelhas. E neste caso, quando nós lemos esta história, a gente percebe que existe alguém que está liderando, que é Eliseu. Eliseu era profeta e naquele momento ele estava ali como professor. Porque segundo os eruditos, os estudiosos, ali era uma escola de profetas. E a prova disso é que a própria Bíblia relata que os jovens estavam assentados, todos assentados. E era costume de que assentassem para ouvir e aprender o mestre. Era assim com Jesus e foi assim também com os profetas do Antigo Testamento. Então Eliseu está ali ensinando. Só que há um problema. Havia fome na terra. O povo estava em prova. Mas você nota que mesmo em prova, dificuldades, eles não faltavam aula. Eles não faltavam culto. Eu acredito que ali Eliseu ensinava as leis, falava das suas experiências com Deus, dando exemplo a eles de como eles deveriam se comportar, discernir, identificar a voz de Deus quando era para falar diretamente com alguém ou para a nação israelita, para o povo. Acredito que ele relatava os feitos dos patriarcas, dos profetas que antecederam ele, dos momentos de dificuldade desses profetas e dos momentos de bonança desses profetas. E falava também da providência de Deus sobre a vida deles. E chegou o momento que Eliseu percebeu que era hora de alimentar aqueles. Então o que ele faz? A Bíblia fala que ele chama o seu moço. Não é isso?
Ele chama o seu e nós identificamos isso como quem? Alguém que andava junto com Eliseu, ajudando-o nas suas tarefas terrenas, cotidianas. Porque nas tarefas espirituais, ele tinha o próprio Deus que usava para executar essas tarefas. Então eu acredito que quando precisasse de uma água, precisasse de qualquer coisa, ele tinha esse moço, que eu acredito que era um discípulo mais próximo. Podemos dizer que era como se fosse um membro do ministério hoje. Um homem, um jovem de confiança. Ou um jovem sendo preparado para subir o degrau dentro da congregação. Aleluia. E ele fala para esse jovem assim, vai lá, pega a panela grande e coloca ao lume. Trazido para a linguagem dos dias de hoje, vai lá, pega aquele panelão, bota no fogo e prepara um caldo de ervas para darmos a estes jovens alimento. Eu acredito que foi isso. Então, ordem dada no quartel é o seguinte: ordem dada, ordem cumprida. Missão dada, missão cumprida. Aquilo que é para mim fazer, não é para outro fazer. Aquilo que Deus dá para você fazer, como ministro, ou como homem de confiança, ou como membro de ministério, ou como alguém que está sendo preparado para fazer parte do ministério, se foi dado para você fazer, é você que tem que fazer. Eliseu não era Deus, mas estava ali como líder a serviço de Deus. Aleluia. E é naturalmente, se eu sou membro do ministério, ou membro da igreja, ou até mesmo sou subordinado, sou pastor, mas sou subordinado a outro pastor, se ele dá uma ordem, essa ordem tem que ser cumprida. Por quê? Porque ele está à frente do povo sobre a ordem de Deus. E Deus não vai descer para falar com ninguém. Ele vai usar alguém, ou o próprio Espírito Santo para falar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nunca vai falar algo que te faça passar por cima de líder nenhum. Porque Deus nunca vai contra a sua palavra. Porque a sua palavra não cai em contradição. Aleluia. Glória a Deus. E a verdade é que tem muita gente, mas é muita gente, Aleluia. que usa a seguinte expressão: o Espírito Santo falou comigo, eu vou fazer e pronto. Mas se esquece que dentro dessas atitudes deliberadas, sem direção, sem orientação, o para-choque é a testa. Eu quero dizer com isso que a maioria quebra a cara. Isso é fato. Dentro do pouco tempo que eu tenho de evangelho, porque o tempo que eu tenho de evangelho, tem homens aí que já está pastoreando. Tem homens aí que já está fazendo botas de ouro no ministério. Já está 50 anos pastoreando, 30 anos pastoreando. São homens que quando fala, eu sento e escuto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem experiência para passar, tem história verídica para contar. Então eu sento e escuto. Ainda que não seja um teólogo, ainda que não tenha uma
linguagem rebuscada, ainda que não seja um pregador eloquente, mas tem coisa boa para me passar, então eu tenho que escutar. Aleluia. Então, o que o moço fez? Colocou a panela no fogo, mas aí, meu filho, levantou um. Esse um, não identificado, senão a Bíblia daria nome. Esse um, sem identidade, senão a Bíblia daria nome. Esse um era simplesmente um aprendiz, mas foi fazer fora da hora aquilo que não era para ele fazer. Porque há tempo de sentar e aprender, há tempo de sentar e escutar, e há tempo de fazer aquilo que é lhe dado para fazer. Mas tem pessoas, não, vou lá porque se adiantou. Então o primeiro erro foi o moço de Eliseu ter permitido ele ir. Ele não tinha que ir. E ainda que fosse, o moço não deveria ter permitido ele colocar nada na panela. Porque Eliseu falou assim, ó, vai lá, coloca a panela grande no lume e faça um caldo de ervas. Mandou ele, não mandou mais ninguém. Era ele, mais ninguém. Então aquilo que é mandado a mim fazer, quem tem que fazer sou eu. Aleluia, aleluia. Glória. De papo. Aquilo que Deus mandou você fazer é para você fazer. Não tem segundos nem terceiro. Com certeza no final vai ter problema. Porque atitudes deliberadas, individuais, pode trazer morte coletiva. Atitudes individuais e deliberadas pode trazer rebeldia, pode trazer rebelião, pode quebrar a comunhão com Cristo, pode trazer esvaziamento espiritual, porque nem todo aquele que julga-se apto está apto para fazer nada na casa de Deus. Amém. Aleluia. 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 Cuidado com os paraquedistas. Aleluia. Nem todo mundo está apto. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com essa palavra, o cara vem, corta aquela copa de colossíntidas, joga, e aí o que a Bíblia fala? Mesmo eles não sabendo o que era, vai comer. Se eu não tenho conhecimento daquilo, eu tenho que pesquisar. Se eu escuto uma pregação e não tenho conhecimento direito, eu tenho que pesquisar. Se eu escuto um estudo, uma palestra e não tenho conhecimento daquilo, eu tenho que pesquisar. Aleluia. Glória a Deus. Porque senão eu acabo sendo envenenado, envenenando a minha alma e acabo passando para frente e envenenando a outros. Tudo por quê? Porque um que tinha a competência, a função de ensinar, deu uma ordem e essa ordem não foi cumprida. Gerou um problema tão sério que levou quase todos os estudantes ali, todos os filhos do profeta à morte. E aí o que acontece? Na hora que a coisa está feia, graças a Deus deu tempo do profeta vir e agir. Porque se não tivesse dado tempo, ia morrer todo mundo. Há momentos que não dá tempo. Tem causas que não dá tempo para colocar farinha. E neste caso eu posso usar como simbologia a farinha é a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é o remédio. A palavra é o alimento. A palavra é o antídoto, o soro que elimina o efeito do veneno. Então fiquemos na palavra. Examinemos a palavra. Mergulhemos na palavra. Nos alimentemos da palavra. Cuidado com essas
colossítidas que andam apresentando para você: olha, aquela igreja é muito fria, sai de lá, você vai acabar morrendo. Aleluia. Naquela igreja o seu ministério nunca vai ser reconhecido, sai de lá. Colossítidas. Colossítidas também é algumas revelações absurdas e loucas que andam falando por aí. Cuidado! Porque pode ter morte na panela. E se tu tomar desse caldo, tu vai ficar intoxicado, vai ficar envenenado e vai morrer. E para ressuscitar é um problema muito sério. Porque depois que o Espírito Santo se ausenta, meu irmão, difícil coisa é voltar para os caminhos do Senhor. É difícil. É difícil. Aleluia. É difícil. Aleluia. Cuidado com o que ando falando para você. Com o que ando falando com você. Aleluia. Guarda, Senhor, da nossa vida. Cuidado com o que ando falando para você. O que ando falando com você. Apresentando para você. Cuidado. Cuidado. Porque nem tudo que serve para a igreja A serve para a igreja B ou para a igreja C. Uma vez eu ouvi o apóstolo Ezequiel Teixeira pregando a seguinte palavra: Deus tem uma loucura para cada igreja. Deus tem uma loucura para cada igreja. Deus tem uma palavra para cada igreja. Não adianta eu querer pegar o que eu pratico aqui, o que eu prego aqui, a liturgia daqui e plantar em outro lugar, não. Porque não vai dar certo. Cada povo é um povo. Cada igreja tem uma cultura. Isso é fato. Doutrina é única: salvação, perdão, pecado, santificação, e as por aí vai. Mas eu não posso querer implantar os costumes de lá aqui, e não posso querer implantar os costumes daqui lá. Cuidado, que isso pode ser colossítidas, que está caindo aí na tua sopa para te envenenar. Aleluia. Cuidado. Mas acabou tudo bem, graças a Deus. Aqueles jovens se alimentaram, levantaram-se, né? E aí veio um homem de outra cidade, trouxe pão. E Eliseu mandou distribui. Mas tem sempre um para questionar, né? Como é que vai dar esse pão? Esse pão não dá. Porque o Senhor, Aleluia. isso é uma questão de intimidade, o Senhor falou que todos vão comer e ainda vai sobrar. Aleluia. A palavra do Senhor cumpriu. Todos comeram e ainda sobrou. E aí nós podemos também usar esse pão como símbolo que Jesus é o pão da vida. Todo aquele que busca, todo aquele que tem fome é saciado. Glórias, aleluia. Todo aquele que tem sede, a fonte não seca. Porque ele se apresenta a todo aquele que clama, a todo aquele que busca. Glória, glória, glória. Aleluia! Aleluia. Cuidado com as colossítidas. Aleluia, Deus. Oh, Jesus, aleluia. Depois que você estiver bem, estiver de pé, Fala, Senhor, aleluia. pregando, Oh, Jesus, aleluia. vai ter sempre alguém querendo te fisgar. Cuidado. Cuidado. Aleluia. Mas aí o lugar começou a ficar pequeno. A escola ficou pequena. A escola ficou pequena. E aí foram ampliar o lugar. Só que teve um jovem, né? Tem sempre um
para fazer alguma coisinha que gere problema. Arrumou um machado emprestado. Se você quiser ler essa história, está lá em 2 Reis, capítulo 6. Pegou um machado emprestado e começou. Pá, tum, tum, tum. Mas machado cego, cabo frouxo, machado voa. Aleluia. E justamente o machado foi cair aonde? Desespero. Homem de Deus, era emprestado o machado. Aleluia. Ferramenta emprestada, não serve para fazer obra de Deus. Aleluia. Ferramenta emprestada não serve para fazer obra de Deus. Não estou falando no sentido literal. Eu estou falando no sentido figurado. Esse machado, nós podemos dizer que é ferramenta. E ferramenta na vida do crente é dom espiritual. Ferramenta emprestada não serve para fazer nada na casa de Deus. Você tem que ter a sua própria ferramenta. Glória E a essa Deus. ferramenta Aleluia. você não consegue pegar de qualquer, tem que comprar. Glória. Tem que pagar preço. Aleluia. Tem que ter jejum. Tem que ter oração. Tem que ter choro. Tem que ter busca. Tem que ter reverência. Tem que ter obediência. Tem que ter submissão. Tem que buscar. Aleluia. Glórias, aleluia. Glória a Deus. Tem que buscar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ferramenta emprestada só atrapalha. Eu me lembro que na mesma igreja, um pastor foi embora para Curitiba, entrou outro pastor e eu comecei a congregar com esse pastor. E aí veio um pastor de Minas Gerais, o nome dele era pastor Geraldo, pregava muito. Eu falei, meu Deus, eu quero pregar igual esse pastor, eu vou me vestir igual a ele. Eu vou fazer, rapaz, o pastor falou assim, rapaz, viva as suas próprias experiências com Deus, senão você nunca vai ser nada na casa de Deus. Glória a Deus. Infelizmente, hoje, você vê pessoas que se identificaram, nós podemos chamar isso de identificação, se veste igual a outra. O cabelo tem que ser igual. O tecido do terno tem que, pode não ser a mesma marca, mas o tecido é igual. O sapato é igual. Se o pregador luta karatê, ele luta karatê também. Se o pregador fala rouco, ele fala rouco também. Se o pregador grita, ele grita também. Se o pregador sapateia, ele é igual. Ele não tem uma identidade própria. Ele não tem ferramenta. Ele usa ferramenta emprestada. E a ferramenta na casa de Deus só serve na vida daquele a quem é dado. Aleluia. Emprestado não serve, porque na tua mão, ferramenta dos outros é ferramenta cega. E ferramenta cega não serve para nada. Glória a Então usa a Deus. ferramenta que Deus te deu. Eu não sei, clama por Ele, chama por Ele. Ele vai dizer qual é o teu chamado, qual é a tua vocação. E Ele vai te usar. Glória a Deus. Eu tenho certeza, Aleluia. eu tenho certeza que cada um que está aqui, sem exceção, tem um chamado. Até o Gustavo já tem um chamado dele. Até o Isaac já tem um chamado. Até a Amy já tem um chamado no momento certo. Vai fluir, vai florescer, vai aparecer. Mas enquanto não acontece, Glória a Deus. vamos ficar quietinho no nosso canto. Não vamos colocar colossentidas no caldo de ninguém. Não vamos pegar a ferramenta emprestada com ninguém. Porque o Senhor tem uma obra a fazer neste lugar. Mas para fazer, aleluia. nós temos que permanecer. Glória a Deus. na posição. Aleluia. Glória a Deus. Temos que permanecer na posição. Glória a Deus.
Aleluia. Graças a Deus isso não acontece aqui. Se acontece ou aconteceu, nunca chegou ao meu conhecimento e nem quero saber. Aleluia. Mas eu tenho visto isso acontecer em outros lugares. São pessoas que jejuam muito, oram muito, buscam muito. São bênçãos. E tem que ser assim mesmo. Mas eu vejo pessoas que supostamente são usadas por Deus e começam a menosprezar o pastor, os membros do ministério. Graças a Deus, eu tenho a felicidade de todos aqui me chamarem de pastor e me respeitarem como pastor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu tenho esse privilégio. Mas tem umas probleminhas aí, né? Mas pastor que não tem problema é ovelha, senta no banco e fica quieto. Aleluia. Pastor que não tem problema, então senta no banco. Não tem problema, senta no banco, fica lá quietinho. Mas você vê que lá atrás, uma das maiores referências bíblicas de liderança passou por problemas. E você vê esse problema repetindo-se hoje. E esse pastor aí, ó, que comunhão com Deus não. Ele está pensando o quê? Que é Deus só fala com ele? Deus fala comigo também. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Pega o facão e começa a bater do dedo até a ponta do cabelo do pastor. O pastor muitas das vezes, coitado, está lá de madrugada, Senhor, tem misericórdia de fulano, abençoa a vida dele, abre a porta para ele, prospera a vida dele, Senhor, toma a família dele na tua mão, cura ele. O cara está, ó. Mas eu nunca vi sequer levantar-se contra um líder e lá no fim se dá bem. Infelizmente, eu só vi pessoas se machucarem. Mas se machucou porque o líder ele se colocou na posição de servo e humilde e nunca abriu a boca para desejar mal nenhum, só chorou e pediu misericórdia. Aleluia. Eu me lembro que